Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Pessoal, não esqueçam de se inscrever, porque eu oro por vocês todos os dias aqui no canal, ok? Não deixem de se inscrever para vocês receberem as minhas orações. Mas vamos começar a mensagem. Na mensagem de hoje, gostaria de falar com vocês sobre pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas não conhecem Jesus de verdade. Você deve estar pensando, como uma pessoa pode estar há muito tempo na igreja e ainda não conhecer Jesus? Tem pessoas que conhecem só de ouvir falar, mas não tem milagres em sua vida e não tem nenhum tipo de intimidade com Deus. Vocês sabiam disso? Mas isso é bíblico, pastor? Ou o senhor que está inventando? Claro que é bíblico. Tudo que é pregado está na palavra e vou mostrar para vocês que tem pessoas assim. Pessoas que parecem estar caminhando com Deus, mas não estão. Dizem até conhecer Jesus, mas não o conhecem de verdade. João capítulo 14, versículos 8 e 9. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Felipe era discípulo de Jesus, andava o tempo todo com Jesus. E veja o que Jesus disse para ele após ele ter pedido algo que ele já deveria saber. Jesus dá uma chamada nele e diz: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu estar com você durante tanto tempo? Quem diz conhecer Jesus tem por obrigação conhecer o Pai, pois eles são um só. Conhecer Jesus significa conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer ver outra coisa? Jesus estava sempre sendo questionado pelos fariseus e eles estavam querendo matar Jesus por fazer milagres no sábado, ou seja, para eles, Jesus estava descumprindo as leis e também por ele dizer que era filho de Deus. Vejam o que Jesus falou para eles. João capítulo 5, versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Os fariseus também diziam conhecer Deus. Eram homens religiosos, mas não conheciam Jesus como o Filho de Deus. Eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Pelo contrário, fizeram de tudo para poder colocar ele na cruz. Mas você deve estar pensando: por que eu estou batendo nessa tecla de quem conhece Deus tem que conhecer Jesus? Porque tem muitas religiões que dizem que Deus é um só, que Deus faz parte daquela religião, mas não conseguem admitir que Jesus é o Filho de Deus e nem que ele veio aqui para nos salvar. Essas religiões não admitem isso. Muitos até dizem que ele foi um profeta, foi um homem com boas histórias, boas intenções, um homem de fé, mas não conhecem ele como Filho de Deus, não reconhecem ele como Filho de Deus, pois se reconhecessem, não inventariam outros evangelhos. Prestem atenção agora nestes versículos que eu vou passar para vocês. João capítulo 5, versículos 20 e 21. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá a vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quer. Deus não esconde nada de seu Filho Jesus. E quem vê Jesus está vendo as obras do Pai. O Pai ressuscita os mortos e Jesus dá vida a quem quer ter vida. Ficou meio confuso para vocês, não é verdade? Mas deixa eu tentar te explicar de outra forma. Jesus é aquele que nos dá vida, mas ele não nos dá uma vida qualquer, ele nos dá a vida eterna. Ele também, assim como o Pai, pode fazer uma pessoa ressuscitar dos mortos, mas aqui estamos falando de outro tipo de vida, a vida eterna, a salvação. Jesus é o único caminho para quem quer ter vida,
Somente através dele, quem quiser ver o Pai poderá ver. Não adianta achar que conhece, ser religioso, fazer sacrifícios, pagar promessas. Nada disso adianta, porque Jesus disse para Tomé, que também era um dos seus discípulos. Era outro que andava lado a lado com ele e também falou algo que já deveria saber. Assim como falou para Filipe, vejam o que Jesus disse para Tomé. João, capítulo 14, versículos do 5 ao 7. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus estava ali com eles o tempo todo, e eles ainda tinham dificuldades para entender que ele era um só com o Pai. Eles, assim como muitos nas igrejas, tinham algumas dificuldades para compreender. Não que eles não quisessem saber, mas eles, por andar já há muito tempo com Jesus, já deveriam compreender e entender de quem conhece Jesus, conhece o Pai. E quem conhece o Pai, conhece Jesus. Eles são um só e não podem ser confundidos como deuses, pois existem igrejas que pregam que Deus são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não deixam de ter verdade, eles não deixam de estar certos. Mas dizer que são deuses e não um único Deus que forma a Trindade está errado. Deus é único e os três são um só. Eles andam juntos e não há separação neles. Quem conhece Deus, conhece Jesus e conhece também o Espírito Santo. Quero que fique claro para vocês que quem conhece Jesus vai conhecer Deus Pai e vai ter o Espírito Santo habitando em seu templo. Vocês já pararam para pensar? Parem agora e reflitam no que eu vou falar. Aqueles que recebem Jesus como Senhor de suas vidas têm o próprio Deus habitando em seu corpo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? E esse Deus estando em você, você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Já parou para pensar sobre isso? Que esse templo tem que estar sempre limpo? Pois ele é a casa de Deus. Ninguém que tem uma casa deixa ela suja ou habita em uma casa toda suja. A pessoa que mora nela está sempre limpando, não é verdade? Você não mora numa casa suja, você limpa ela. Então, como vocês acham que nós devemos deixar a casa de Deus? Temos que deixar-a limpa para ele poder habitar. E como fazemos isso? Ficando longe do pecado. E se por acaso cair nele, pede perdão, pois ele é fiel e justo para perdoar. Infelizmente, tem pessoas que andaram na presença de Deus, diziam conhecer ele, mas foram enganados por Satanás e passaram a viver uma vida de pecados de novo. Essas pessoas, quando fizeram isso, renunciaram à presença de Deus em suas vidas, pois Deus não habita no meio do pecado. E as pessoas não querem sair dele. Não podem ter Deus habitando em seu corpo, essas pessoas que têm o pecado na vida delas. As pessoas precisam entender que Jesus é o único caminho para poder ter a vida eterna. Quando recebemos Jesus em nossas vidas, ganhamos uma marca, a marca da promessa, o Espírito Santo. Ele é o passaporte carimbado para entrar no céu. E sem ele habitando no seu corpo, a pessoa fica de fora. Não vai poder entrar no céu e nem passar a eternidade ao lado de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Pessoas que eram salvas, que andavam lado a lado com Jesus e perderam a sua salvação por causa do pecado, porque não se arrependeram dos seus erros. Não perca a sua salvação. Não suje a casa de Deus. Se você diz conhecer Deus, então receba Jesus e reconheça Ele como Filho de Deus. Somente através dele você receberá o Espírito Santo e poderá passar toda a eternidade ao lado de Jesus. Falar que conhece Deus, muitos podem falar, mas isso não leva ninguém para a eternidade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa mensagem. Hoje o Senhor nos mostrou que devemos sim estar ligados ao Senhor, que devemos sim conhecer o Senhor de verdade,
Porque quem conhece o Senhor, conhece o Pai, conhece o Espírito Santo, conhece a Trindade. E não podemos reconhecer que existem outros deuses. Temos que reconhecer que existe somente um Deus e que esse Deus é o Senhor. Pai, existem muitas religiões enganando as pessoas, existem muitos falsos profetas falando coisas que não devem. Mas coitado dessas pessoas que fazem isso, que por um acaso tentam falar que existem vários deuses. Que essas pessoas possam se arrepender, Senhor. Que essas pessoas possam entender que o Senhor é único e que o Senhor, sendo único, não existe outro Deus além de Ti. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos seguir esse caminho. Nós queremos seguir esse caminho para a eternidade. Por isso, Senhor, te pedimos agora, nos ajude, nos mantenha firme na Tua presença, Senhor. Nos ajude a ficar longe do pecado, longe de tudo aquilo que nos afasta de Ti. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem. E se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.